Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é sobre teclados mecânicos. Meu primeiro teclado mecânico foi em 2020, quando eu comecei a montar um PC Gamer. E de lá pra cá, alguns passaram pelas minhas mãos para review das marcas, alguns eu comprei para montar, alguns eu comprei pronto, então acumulei aí algum conhecimento a respeito do assunto, e sempre que eu vou falar disso com as pessoas, eu percebo quão distante elas são dessa realidade. Tem muitas verdades, muitos mitos, então vamos aproveitar que eu vou trocar o jogo de keycaps desse Factory K75, que eu customizei 100%, e falar para vocês um pouco sobre as peças, diferentes tipos, para que serve, formatos, enfim. Tentar fazer meio que um guia, um glossário, para quem não conhece nada, passar a entender um pouquinho mais sobre teclados mecânicos, beleza? Então agora, roda a vinheta. Primeira coisa que eu acho que todo mundo tem que entender é que teclado não é tudo igual com relação ao tamanho. Por exemplo, eu peguei aqui 3 teclados distintos para falar sobre isso. Esse aqui é um Keychron K3 V2, tá? E ele é um teclado mecânico, low profile. Vocês conseguem ver que a teclinha é bem baixinha, bem pequenininha? O corpo dele é bem pequeno. Para vocês terem uma ideia, ele é do tamanho do teclado de um notebook. Ó, vamos pegar um notebook aqui. Vocês podem ver o teclado de notebook aqui, ó. E ele encaixa em cima, exato. Tá? Então ele foi pensado para ser um teclado que tenha esse propósito. Um teclado adicional para você usar com notebooks. Mas a gente consegue perceber que ele tem um formato reduzido, né? Embora ele tenha aqui as funções dos Fs, tenha as setinhas, ele também tem aqui os home, page down, page up e tal, né? Mas ele é um pouco menor do que um outro teclado, que é o famoso teclado 65%. Vocês podem ver que as funções são as mesmas aqui, ó, home, delete, end, setinha e tal. E aqui a gente não tem a fileira dos Fs, a gente tem os números. Aqui no Keychron a gente tem os números mais a fileira dos Fs. Então, embora ele tenha esse tamanho reduzido e seja low profile, ele tem a mesma estrutura que esse teclado, que é muito maior do que ele. Vocês podem ver, o Factory aqui em cima é um teclado 75%. Passa um dedo para cá e passa um dedo para cima, só em carcaça, tá? É um teclado também muito mais pesado e muito maior, ok? A diferença fica por conta dessa peça aqui, que chama knob, né? Knob se escreve, é uma palavra em inglês. E aí, ó, vocês podem ver as teclas são bem mais altas do que aqui no Keychron, tá? Então o Keychron é metade desse teclado aqui, ó. Se colocar lado a lado, só a base é o Keychron. Então, o que eu quero dizer com isso? Você precisa se atentar a qual formato você quer de teclado para começar a fazer a sua escolha. Eu acho que esse é o fator principal. Se vai ser um 65%, se vai ser um 75%, se vai ser um 75% com escala reduzida, se vai ser low profile, se vai ser mecânico convencional, né, com switches, como vocês podem ver aqui essa pecinha, ó, é o switch. Então, se vai ser um full size, que é aquele que tem teclado numérico, se vai ser 60%, que agora eu estou sem nenhum aqui, tá tudo guardado, que é sem as setinhas aqui, sem essa fileira, né, sem essa fileira, então ele fica menor ainda que esse. Então, o formato do teclado é a principal informação que você precisa para começar a escolher qual teclado vai melhor te atender. Okay? Escolhido o tamanho, o formato do seu teclado, o que eu acho que vale a pena agora a gente prestar atenção é se vai ser um teclado com fio apenas, como é o caso desse cara aqui, tá? Um GAS67, que esse é o meu teclado favorito, inclusive. Ou se a gente vai ter um teclado sem fio, tá? Então, escolher o tamanho, a gente vai ter um teclado aqui, no caso do Keychron, com Bluetooth ou cabo, ok? E tem ainda os teclados com donglezinho, que é o caso desse aqui, da ACO, que é o 5075B, tá? Então ele vem com esse donglezinho aqui, a gente pode usar ele via, quando coloca aqui no Windows, via aquele donglezinho, que tem uma resposta melhor do que o Bluetooth, que é o caso aqui do Keychron. Pensando num teclado gamer, é muito melhor que você tenha o donglezinho, que é o caso aqui do 5075B. Agora, se for para trabalho, é melhor que seja Bluetooth, porque Bluetooth consome menos bateria. Então você vai ter muito mais horas para poder usar o seu dispositivo, tá? Então, tanto que o Keychron, além dele ser low profile, é ruim para jogar, né? Às vezes até dá, tá? Mas eu não gosto. Ele tem uma longa duração de bateria para trabalho, ok? Já o 5075B, ele tem muito mais LED, né? Ele tem LED aqui na lateral, ele tem uma bateria maior, né? E aí ele também
consome mais bateria porque usa o 2.4 GHz, que é a função do pendrivezinho. Então, esse é o segundo ponto que eu diria que é muito importante para você escolher o seu teclado mecânico. Ele vai ser um teclado com fio, sem fio ou os dois. No caso, o Fecker aqui é apenas com fio também, ok? Já escolheu o tamanho, já escolheu se é com fio ou sem fio. Agora eu acho que vale a pena a gente escolher a cor da base. Aqui eu não tenho nenhum branco, nenhum vermelho, mas o que é a base? O famoso bare bone, tá? É só essa carcaça de baixo aqui, onde vão as keycaps e os switches, ok? Então, você escolheu a cor do seu teclado, porque nem todos os teclados têm branco, nem todos os teclados têm vermelho, nem todos os teclados têm azul, amarelo, rosa. É muito comum ter preto em todas as versões, mas às vezes pode nem ter o preto, pode ter uma cor exclusiva, né? Como é enfim, tem alguns lá que vai me fugindo os nomes. Mas você precisa também escolher se você quer um teclado preto, vai ter muitas opções, ou se você vai querer um teclado branco, ok? Então, acho que a cor seria aí a terceira questão a ser decidida. O preto combina com tudo, né? O meu setup é branco e eu sou cheio de teclado preto. Acho que com teclado preto é mais fácil de combinar keycaps. Ela fica um pouco mais, assim, aceita melhor as cores. Depois de escolher o tamanho do teclado, se ele é com fio ou sem fio, para você poder chegar no modelo que te atenda. Escolheu a cor, se é branco, se é preto, se é vermelho. Tem a questão dos switches, tá? Como vocês podem ver aqui, aqui eu tenho todos os switches da ACO lançados até 2023, né? Depois eles lançaram mais alguns que infelizmente eu não tenho aqui. Qual é a grande diferença entre os switches? O tipo de material, tá? Que é essa parte de fora, ó, que a gente chama de case, né? Top case é a partezinha de cima, bottom case é a partezinha de baixo. Vocês conseguem ver que tem umas garrinhas aqui, ó, na lateral? A parte de cima destaca da parte de baixo, ok? E aí, qual que é a diferença? A gente tem esses switches aqui, que são fechados, tá vendo? Ele não é transparente. Isso aqui a gente chama de material de POM. Eu não sei o que é POM, é uma sigla, mas enfim, ele é um plástico um pouco mais rígido, fechado, não deixa passar tanto LED. E a gente tem esses aqui, ó, que são translúcidos, né? Você consegue ver que ele é meio transparente. Você consegue ver aqui, ó, que ele é um acrílico, um plástico mais transparente, né? Então existe a diferença do material do switch. Mas além da diferença do material do switch, a gente precisa se atentar à pinagem, tá? No caso, esse aqui é um switch 3 pinos. Por quê? Porque a gente tem o pino central de apoio, né, de suporte, e 2 pinos de contato, que são esses metaizinhos pequenininhos aqui, que é o que vai dar o contato quando você acionar o switch, tá? Então aqui na ACO a gente tem switches 3 pinos. Mas vocês podem se deparar, de repente, com switches 5 pinos. Vamos ver se esse aqui é 5 pinos. Ó, esse aqui é 5 pinos. Tá vendo que além dos ferrinhos, a gente tem mais, e o central, a gente tem mais dois. Esse aqui e esse aqui. Então esse switch de 5 pinos, em certos teclados, ele não vai servir. Por quê? Se o teclado for de 3 pinos, como é que você enfia 5, onde só tem 3? É igual o plug de tomada. Se você só tem 2 buracos e você vem com aquele plug brasileiro de 3, não entra, certo? Aqui é a mesma coisa. Então você precisa se atentar se o seu teclado é 5 pinos ou 3 pinos. No geral, todos os teclados de 5 pinos aceitam todos os switches, porque onde cabe 5, cabe 3. Onde só cabe 3, não cabe 5, certo? Então essa é uma informação muito relevante. Falando ainda de switch, é uma questão bem de tato, tá? Tato e ouvido. No teclado desmontado, é meio difícil eu mostrar para vocês aqui, né? Só o switch na mão. É meio difícil de mostrar para vocês a diferença entre eles, tá? Se eu simplesmente aperto aqui no microfone, ó, o marronzinho e o leitoso. Provavelmente vocês ouviram diferença. Mas essa diferença por si só, ela serve para eu escolher o switch? Não. Porque toda a construção do teclado é que vai compor o som dele. Então eu posso colocar esse teclado, esse switch, naquele teclado e obter um som. Da mesma forma que eu posso colocar esse switch nesse teclado aqui e ter uma experiência completamente diferente. Porque as medidas são diferentes, os materiais são diferentes, o switch pode até ser o mesmo. Então é por isso que é tão difícil dizer qual switch é melhor, qual é pior. O que eu gosto de me atentar com relação aos switches é se ele é silencioso e pesado. Porque dentro do switch a gente tem mola, que é o que empurra essa pecinha para cima, tá? Inclusive, ó, esse é um switch silencioso. Conseguem perceber que ele faz bem menos barulho que esse, ó? Entendeu? Então, eu acho muito mais importante vocês entenderem se o switch tem um som mais clack, mais toque, ou se ele é silent. No caso, aqueles são silents. Esses aqui são mais ou menos toque, que é um sonzinho mais abafado.
Não chega a ser silencioso, mas é um sonzinho mais abafado. E esses aqui são mais clique, mais clack. Fazem muito mais barulho, né? E tem uma resposta audível maior. Para vocês entenderem, ó, esse switch aqui é um switch toque. Esse switch aqui também. Já esse switch aqui é mais clack. Então, ele sendo mais clack, ele vai fazer mais barulho, mas tem quem prefira assim. E aí, acho que o quinto item muito importante é a cara do teclado num todo, né? Você já escolheu o tamanho, já escolheu se ele é com fio ou sem fio, já escolheu se ele é preto, branco, vermelho ou cor-de-rosa, já escolheu qual é o tipo de switch, se é um switch silent, se é um switch clack, se é um switch toque. Agora, falta a gente escolher o que a gente vai enxergar, né? Se eu vou querer um padrão preto com laranja, preto com cinza, se eu vou querer um padrão que mescle 3 cores, 4 cores até, né? Porque aqui a gente tem preto, tem cinza, tem branco, tem vermelho, né? Tem os detalhes aqui, ó, como código Morse. Então aqui está escrito Caps Lock em código Morse. Aqui, né? Então tem os sinais, né? Para a gente poder... Por quê? Porque esse padrão aqui de keycaps, né? Que são as famosas teclinhas, é justamente o nome daquele jogo de keycaps, é o código Morse. Aqui não tem padrão, é só um preto com laranja. E aí, as keycaps, além de você escolher a cara delas, né, que vai de gosto, você precisa se atentar se elas são die sub. Die sub é quando você tem uma pecinha preta, vocês conseguem ver que é uma pecinha preta aqui, e por cima vem uma pecinha laranja. São duas peças diferentes, a preta está dentro da laranja. Acho que dá para ficar claro aí, né? Que é na bordinha preta dentro da laranja. Isso faz com que o escrito da tecla nunca se apague. Afinal de contas, a peça preta não vai deixar de ser preta e a laranja, onde não tem escrito, não vai criar um escrito. Então, uma sobrepõe a outra e forma o que você está enxergando. Né? Aqui, ó, dá para ficar claro. A parte de dentro é laranja e a parte de fora, a externa, a caixinha, é preta. Assim a gente forma o zero e esse zero nunca vai se apagar. Isso é muito relevante porque aumenta a durabilidade do seu teclado, concorda comigo? Só que isso também tem um problema. Você não vai ter iluminação nesse teclado passando aqui. Ele não vai ser retroiluminado. Então, você vai ter LED no teclado, muito provavelmente, mas não vai ter as teclas iluminadas, né? As letrinhas. Diferente aqui, por exemplo, do Keychron. Vocês conseguem ver que há, ó um azulzinho. Conseguem ver? Que, ó, mudando de cor. Por quê? Porque aqui elas são por sublimação. Elas não são die sub. Esse P, ele foi, é uma única peça, tá? Essa keycap. E foi desgastado para criar uma transparência aqui no P. Pode ser que com o tempo, isso aqui vai descascando. Vocês já devem ter visto um teclado em que o A já não é mais um A, é um descascado na tecla. Então, é isso que acontece com teclados de sublimação. São piores? Não, teclas, né, keycaps de sublimação. São piores? Não. Mas elas têm uma durabilidade muito menor, com certeza menor, do que uma keycap die sub. Tá? Mas aí vai do gosto de cada um. Se você precisar de um teclado retroiluminado para ficar no escuro e ainda quer enxergar as letras, você precisa ir de die sub ou achar você precisa ir de sublimação, ou achar um teclado que tenha keycaps die sub, mas que seja transparente a parte de dentro e não coloridinha, como é o caso desses que eu tenho aqui. Certo? Essa aqui, por exemplo, também é die sub, né? E não vou ter iluminação nas teclas. Perfeito? Falamos, foi um vídeo longo e a gente não falou 10% sobre o assunto. Então, se você assistiu o vídeo até aqui e quiser que eu faça conteúdos mais completos sobre bare bones e pegue todos os exemplos que eu tenho aqui, se vocês quiserem que eu faça um tutorial mais completo de cada pedacinho do teclado, deixa nos comentários para me incentivar a criar conteúdo sobre o assunto para vocês. Pode ser? Eu também não vou ficar fazendo vídeo se não for acrescentar aí do lado de vocês. Então, dê uma pincelada geral para ajudar você a começar a escolher o seu teclado. Mas se ainda assim não for suficiente, eu faço questão de criar conteúdos específicos de cada pedacinho do teclado, até pegando exemplos de internet que eu não tenho aqui, para a gente tornar o assunto mais denso e mais completo para vocês. Combinado? O vídeo de hoje foi esse. Até o próximo. Valeu. Falou.